O que nos difere de pensadores fora da curva? Bom, para entender isso, vamos falar nesse vídeo sobre pessoas que eu chamo de originais. Os originais são inconformistas, pessoas que não só têm novas ideias, mas que agem para defendê-las. São pessoas que se destacam das demais e se manifestam sobre o que pensam. Os originais trazem criatividade e mudanças para o mundo. E essas pessoas não se parecem nada com o que eu imaginava. Então eu quero mostrar a vocês como reconhecer os originais e como se tornar um pouquinho mais parecido com eles. Bom, vocês todos estão familiarizados com a mente de um procrastinador, certo? Para quem não assistiu ainda esse vídeo, eu vou deixar em algum lugar aqui para que você possa conferir. E eu tenho uma novidade para vocês. Existe o oposto, o pré-crastinador. Sim, esse termo existe. Sabe o pânico que os procrastinadores sentem quando o prazo está chegando no fim e eles ainda não fizeram nada? Digamos que o pré-crastinador sente isso alguns meses antes. Um amigo viu o vídeo sobre procrastinação e comentou comigo que ele sofreu justamente o contrário. Quando ele estava na faculdade, ele terminou a dissertação dele 4 meses antes do prazo. E nessa conversa eu disse para ele que isso é muito bacana, mas que recentemente eu li um livro do Adam Grant que diz que algumas pessoas têm as suas melhores e mais criativas ideias quando elas estão procrastinando. É sério, foi aplicada uma pesquisa em várias empresas sobre a frequência com a qual as pessoas procrastinavam e pediram para que o líder dessas pessoas dessem a elas uma nota por sua criatividade e inovação. E é aí que vem o fator curioso. Os pré-crastinadores, que se apressam e fazem tudo logo, foram considerados menos criativos do que as pessoas que procrastinam moderadamente. Então, o que acontecia com aqueles procrastinadores mais crônicos? Vocês podem ver que as pessoas que esperam até o último minuto estão tão ocupadas fazendo nada que não têm nenhuma nova ideia. Por outro lado, pessoas que se apressam estão tão arrebatadas pela ansiedade que também não dão chances para que nenhuma nova ideia surja. Existe um meio termo aí, e é justamente ali que os originais parecem viver. Mas por que isso? Talvez os originais só tenham maus hábitos de trabalho. Talvez procrastinar não gere criatividade. E para descobrir isso, foram feitos alguns experimentos. Pediram às pessoas para criarem ideias de novos negócios e uma bancada de analistas independentes avaliariam a utilidade e a criatividade dessas ideias. Para um grupo de pessoas, pediram que realizasse a tarefa imediatamente. E para outro grupo, havia uma flexibilidade que possibilitava a procrastinação. Colocaram um jogo de campo minado no computador delas por cerca de 10 minutos. Claramente, os procrastinadores moderados foram 16% mais criativos que os outros grupos. Agora, campo minado é bem legal, mas por si só ele não produz esse efeito. Porque se você jogar antes de saber da tarefa, não haverá aumento nenhum de criatividade. Funciona assim. Quando você sabe que vai ter que trabalhar em algo, pode ser um projeto ou até mesmo um problema, daí você começa a procrastinar, só que aquela tarefa que você ainda tem que fazer, ela fica ativa na sua mente. Então você começa a ter insights. Procrastinar te dá tempo para considerar ideias divergentes, pensar de forma não linear e chegar a conclusões inesperadas. E quando chegaram no fim desse experimento, eles descobriram que grandes originais, grandes figuras da nossa história eram procrastinadores moderados. Por exemplo, Leonardo da Vinci trabalhou por 16 anos na obra Mona Lisa. E o Martin Luther King, que na véspera do maior discurso da sua vida, ficou acordado até 3 horas da manhã reescrevendo, fazendo ajustes, e há relatos de que quando ele estava prestes a subir no palco, ele ainda anotava e cortava frases das anotações dele. E depois de 11 minutos no palco, ele abandonou todas as anotações e falou 4 palavras que mudaram o curso da história. I have a dream. Isso não estava no script, mas ao adiar a tarefa de finalizar o discurso, ele ficou aberto à maior gama de ideias possível. Como o texto ainda não estava consolidado, ele teve a liberdade para improvisar. Então, procrastinar é um vício se você olhar somente pela ótica da produtividade, mas pode ser uma virtude para a criatividade. Olhem bem para essa representação de como o processo criativo funciona para a maioria de nós. Isso nos mostra que há 2 tipos de dúvidas: a dúvida sobre si mesmo e a dúvida sobre a ideia. A dúvida sobre si mesmo, ela é paralisante, nos congela.
Mas duvidar das ideias é energizante, nos motiva a testar, experimentar, refinar, exatamente como Martin Luther King fez com seu discurso. Então a chave para ser original é muito simples. Nós devemos apenas ignorar a etapa 4 desse processo e, em vez de dizer eu sou um lixo, diga os primeiros rascunhos são sempre um lixo, mas eu ainda chegarei lá. Mas afinal, como você chega lá? Bem, existe uma pista no navegador de internet que você usa. Podemos prever sua performance e comprometimento com o trabalho apenas pelo navegador que você usa. Alguns de vocês não vão gostar do resultado desse estudo, mas há fortes evidências de que usuários do Firefox e do Chrome se saem melhor do que os usuários do Internet Explorer e do Safari. É isso mesmo. Eles também permanecem no trabalho 15% a mais o tempo. Mas por quê? Isso não é uma vantagem técnica. Os outros grupos, em média, têm a mesma velocidade de digitação e níveis similares de conhecimento sobre computadores. Tem a ver com como obtiveram o navegador, pois usar o Internet Explorer ou o Safari, que vem pré-instalado no seu computador, significa aceitar a opção padrão que foi apresentada a você. Por outro lado, se você optou pelo Firefox ou Chrome, significa que você duvidou do padrão, questionou se havia uma opção diferente e teve a habilidade para instalar um novo navegador. Ah, ótimo, então, se eu quero trabalhar melhor, eu só preciso mudar o navegador de internet? Óbvio que não. Isso é sobre o tipo de pessoa que tem a iniciativa para questionar um padrão e procurar por uma opção melhor. Se você fizer isso bem, vai se abrir para o oposto do déjà vu. Chama-se VUJD. O VUJD é quando você olha para algo que já viu várias vezes e de repente vê com um novo olhar. Por exemplo, em todas as versões anteriores de uma história infantil, o personagem principal é uma rainha má, mas Jennifer Lee teve um VUJD e começa a questionar se isso faz sentido. Ela reescreve a primeira parte da história, reinventa a vilã como uma heroína torturada e então Frozen se torna uma das animações de maior sucesso de todos os tempos. Então, se juntarmos tudo isso, vamos ver que os originais não são tão diferentes dos demais assim. Eles têm medos, dúvidas, eles procrastinam, têm ideias ruins e às vezes não é apesar dessas qualidades que eles têm esse sucesso, mas sim por causa delas. E quando for a sua vez, não se desmotive. Saiba que começar logo, mas demorar para terminar, pode impulsionar a sua criatividade. E que precisam ter várias ideias ruins para chegar a poucas ideias boas. Ser original não é fácil, mas eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. É a melhor forma de transformar o mundo ao nosso redor.